cresci na década de 80, né? Minha infância foi na década de 80, então tinha aquele ícone monstruoso que era a Xuxa. Eu via as loiras como o centro do universo e me percebia uma criança negra, né? E isso foi confuso, assim, nessa faixa de 4 aos 6 anos de idade, em termos de identidade. Eu achava que eu ia crescer e eu ia pintar o cabelo de louro, eu ia colocar uma lente azul, né? Eu não tinha nenhum problema em relação à cor da minha pele, mas eu tinha essa percepção de que por algum motivo as louras eram seres especiais e intergalácticos. Já na adolescência você se sentia confortável com a sua imagem? Na adolescência, acho que médio, né? Na adolescência ninguém está feliz com a sua imagem, de maneira geral. Mas eu já tinha uma percepção de não ter o mesmo desenvolvimento de seios que as minhas amigas tinham, né? Os meus seios não cresceram, não se desenvolveram. Eu fui crescendo e eles não acompanharam, o que na medicina é chamado de hipertrofia mamária, né? Então já 90, década de 90, 2000, já se falava muito de silicone e imediatamente eu conectei uma coisa a outra, tipo, não, tá faltando uma coisa aqui, eu vou colocar. Eu acho que vale a pena recuperar que essa experiência nossa com o corpo, né, que é o nosso jeito de estar no mundo, né, é uma experiência extremamente plural, né, o corpo é o lugar no qual a gente se apresenta no mundo, no qual as intensidades, os afetos, os desejos, enfim. Então o corpo é de uma potência impressionante, né? Tem um pensador que eu gosto muito, que é o Spinoza, que ele pergunta, né, o que é que pode o corpo? Então o corpo pode muita coisa. Mas essa potência que está muito nas crianças, né, numa experiência ainda que não foi muito capturada pelas instituições escolares, pela própria família e pela própria mídia, que é uma expressão para mim de uma grande liberdade de viver esse corpo, que justamente estes dispositivos vão capturando com o tempo, inserindo numa cultura extremamente dicotômica, que separa radicalmente o que é a experiência do masculino e o que é a experiência do feminino. Óbvio que nessa experiência do feminino e do masculino tem uma relação de desigualdade, ou uma palavra que eu prefiro dizer, de assimetria, que cai de forma extremamente violenta no corpo das mulheres. Então a história que a gente vai recuperar do corpo das mulheres, do corpo das meninas, né, na história principalmente do Ocidente, né, e das culturas ocidentais, é de uma extrema violência. Então isso que é uma reprodução atual do que a gente vive, por mais crítica que tenha sido feita, mas essa predominância do modelo branco, do modelo europeu, você vai para o mundo dos brinquedos, prevalece ainda, né, apesar de de movimentos de composição de um outro modelo de Barbie, por exemplo, ou de confecção de bonecas negras, por exemplo, né, mas hegemonicamente, quando você entra dentro da indústria da produção infantil, essa dicotomia, né, e esse modelo branco, ocidental e masculino, ele é um modelo que vigora. Geralmente a pessoa não entra, não é comum entrar e dizer, eu estou com uma baixa autoestima, né? Essa conscientização vem dentro do processo terapêutico. Mas geralmente chega com um processo de depressão ou de ansiedade. Geralmente é assim que chega. É uma forma de não se sentir adequada no mundo. A pessoa chega não se sentindo adequada, sentindo necessidades que ela não consegue contemplar de forma rápida, né? E sempre ela está na busca. Passei por mais de um médico na primeira consulta, até porque eu era muito nova e no primeiro momento queria ver se conseguia valores ok para eu pagar, até que eu cheguei no meu médico definitivo.
dentro de uma consulta existe um bate-papo sobre riscos, mas não é uma consulta inteira só sobre riscos. Então, ele me falou alguns minutos sobre os riscos de fazer uma cirurgia plástica. E desses poucos minutos, em algum momento ele mencionou contratura capsular, mas isso é muito superficial, não é um papo sério e focado, e nem para fazer a pessoa refletir se ela não quer operar mediante aos riscos, né? Então acho que essa abordagem é muito superficial, é só para cumprir um checklist, assim, já avisei o paciente, beleza, vamos operar. A capsular, na verdade, ela é a principal complicação do uso de implante mamário. Se estima que em torno de 10 a 20% dos implantes, com o passar dos anos, vão ter que ser reintervidos por conta dessa contratura. Justamente por ser a complicação mais frequente, né, a probabilidade dela voltar no teu consultório daqui a uns anos é enorme. Então, inclusive, isso aí fica no nosso termo de consentimento informado, né? Ele explica tudo para o paciente, possíveis complicações, não só a contratura capsular, mas hematoma, seroma, infecção da figura operatória, né? Alterações que diz respeito à cicatrização que podem acontecer e a voltatura. Tanto que a paciente coloca a prótese, ela coloca a prótese, até quando ela complicar. Não, ela tem segmento. Pacientes com menos de 30 anos, recomendo que se faça um ultrassom da mama anual. Pacientes acima de 30 anos, que se faça a mamografia anual. Primeiro, para avaliar a prótese, se ela segue no lugar, se tem algum grau de contratura da cápsula. E depois, porque a prótese, ela influencia, ela dificulta um pouco no diagnóstico de cânceres de mama. Então precisa ter um exame antes da cirurgia para ver como é que era a textura, como é que eram as características da mama daquela paciente, para comparar com os exames subsequentes pós a cirurgia.